Aqui no Barranco, o meu convidado é Robert Snell. Robert Snell, que mora atravessando a rua do Barranco. Robert Snell, que tem algumas novidades para falar nesse final de verão, né? Podemos chamar de final de verão, né? Sim. E entrada de outono, né? Hotelaria, você que trabalha na hotelaria desde que eu te conheço, e lá se vai muitos anos, como é que tu prevê 2016? Igual 2015, melhor, pior? Qual a avaliação de Robert Snell, um expert em hotel aqui e presidente do Convention Bureau, que eu queria também conversar sobre tua nova função? Então, uma satisfação, Chicão, poder estar aqui no teu programa. Sempre é muito prazeroso estar contigo, que é um grande amigo. E respondendo às tuas perguntas, eu te diria que o ano de 2016, não só para o segmento da hotelaria, mas de modo geral, no Brasil, é um ano sabático. Nós vamos ter que atravessá-lo, especialmente agora em que estamos testemunhando esse auê em Brasília e tudo advém daquele local para que as coisas sejam decididas em nível nacional e até internacional. Vide todo o reflexo que está tendo de grau de risco que o nosso país se expôs, né, diante de quem mede a questão de ser bom ou não vir para o Brasil. Então temos que estar atentos a isso. Enquanto essas questões estão se resolvendo, nós vamos ter que atravessar o ano, né, sob o aspecto hoteleiro falando, então, reduzindo as operações, otimizando os recursos humanos, recontratando fornecedores, renegociando com eles, porque todos estão passando pelo mesmo problema, porque a cadeia é uma só. Então lá desde o fornecedor da verdura que abastece o restaurante, o que faz o pão para o café da manhã, o produto de limpeza que limpa o apartamento, todos estão tendo que se readequar, porque senão perdem contratos. Então é um ano em que também, em função do pós-Copa, que ainda estamos sofrendo o impacto do pós-Copa, de uma oferta que aumentou na cidade e cuja demanda não acompanhou, e isso era previsível, teremos também que ser muito criativos como hoteleiros para que a gente possa criar ferramentas comerciais atrativas, produtos com valores agregados que possam transmitir ao hóspede uma melhor performance para o bolso dele, né? E que ele saia feliz desse hotel pensando em voltar e recomendar. Eventos, que é o grande X da questão numa cidade como Porto Alegre. Não tem um tipo de um teatro de eventos. Nós temos hoje em andamento, de novo, uma perspectiva de uma luta que foi iniciada há alguns anos e que faz parte dessa luta o governo municipal e estadual, mas especialmente no municipal, nosso secretário Luiz Fernando Moraes está capitaneando o processo de utilização de um recurso que já tinha sido confiscado de Porto Alegre, que agora voltou a estar disponível para a construção de um centro de convenções novo. Enquanto isso se discute onde seria o local, porque se nós não tivermos um lugar maior do que o que é a Fiergs hoje em Porto Alegre, nós vamos estar fadados a perder grandes congressos. Mas quantas pessoas a Fiergs consegue suportar numa convenção? Aí é que tá, Chicão. Vamos falar da PUC, da Fiergs, do Plaza, que tem um centro de convenções grande. Mesmo esses juntos, hoje, para grandes congressos de nível internacional, se juntos, ficariam pequenos. Mas Gramado não tem, então. Não. Como é Gramado tem convenção todos os dias? Ok, mas hoje nós competimos com Gramado. E nós precisamos de equipamentos melhores para poder continuar como players junto a Gramado. Nós perdemos algumas coisas para ele por causa do atrativo natural da cidade. Nós hoje temos a carência de um centro de eventos que tem que ser no mínimo 2, 3 vezes maior que a Fiergs. Nós temos que equipar melhor a nossa cidade como produto de lazer, porque tu sabes que hoje é essencialmente executivo o nosso turismo. E o Convention Bureau, no qual agora eu estou presidente, e com muita honra o Trade me fez esse convite no final do ano para concorrer, e lá estamos então arduamente prospectando grandes congressos. Se não acontecer a adesão de novos players que são da hotelaria, do turismo de modo geral, nós vamos estar enfraquecidos para poder continuar competindo e perder talvez posições para São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro. Hoje nós somos o quarto, às vezes quinto, isso sobe e desce na cadeia de eventos da cidade. E se não é o trabalho do Convention Bureau, que é uma fundação sem fins lucrativos,
que é mantida por hoteleiros, por restauranteiros, por donos de agência, nós não teríamos grandes congressos que aconteceram na cidade nos últimos anos e a situação estaria pior para a hotelaria. Só que como os eventos são por ciclos, hoje ele está acontecendo no Nordeste, ele vai ser decidido na cúpula quando vai ser o próximo lá no Sul, para daqui a 1 ano, 2, nós estaremos lá nos candidatando. É um trabalho a longo prazo. Então nós temos às vezes alguns hiatos entre um período e outro em que Porto Alegre sai do circuito, porque naturalmente recém saiu da utilização e foi para outro estado. Vejo então, Chicão, terminando a resposta do teu questionamento geral, que todos têm que se unir nesse momento, e eu convoco a hotelaria, convoco a todos do ramo de gastronomia e de turismo em geral, para que nós possamos estar juntos através do Convention and Visitors Bureau, para que nós possamos fomentar a nossa cidade com eventos, que é o grande ponto de salvação para uma ocupação que nos últimos anos só tem caído e que tende a cair mais se não houver uma reinvenção de Porto Alegre como produto. Agora, Isnel, eu tenho uma ideia talvez contrária a você. Eu achava que o problema de Porto Alegre era um centro de convenções. Hoje eu não acho mais. Porque se tu somar Plaza, Fiergs e PUC, tu coloca 10 mil pessoas. Não tem evento para 10 mil pessoas. Gramado, sim, tem evento todos os dias. O que falta em Porto Alegre é vender a cidade. A cidade não é vendida. Eu acho que tinha que ter uma secretaria que fosse a luta de eventos. É uma coisa assim absurda tu pensares que Gramado, que é uma cidade pequena, ela tem muito mais eventos que Porto Alegre, que é a capital do estado. Porque na capital do estado, para mim, o turismo e vender a cidade nunca foi levado a sério. Então a desculpa sempre foi, não tem centro de evento. Mas se tem uma FIEG que cabe 3, 4 mil pessoas, qual é o evento? Vai ter mais de 3, 4 mil pessoas. Então tu vai reunir todos os médicos do mundo aqui. Aí é uma Olimpíada. Aí tem que ser no Rio de Janeiro. Eu acho que essa história do centro de eventos sempre foi uma desculpa pela incapacidade dos nossos gestores de vender a cidade. Porque Gramado, se tu analisar, qual é o centro de evento que tem Gramado? Tem o Sierra Park e tem aquele outro grande lá, depois do Casa da Montanha. Mas isso aí nós temos aqui em Porto Alegre. Agora, eles vendem. Sim, mas é que também, se tu me permite a contrariedade, existem sim hoje grandes congressos que congregam mais do que 5, 6 mil pessoas. E nós estamos perdendo esses congressos para outros equipamentos no Brasil, que hoje sim, aí tu tem toda a razão do mundo, por força do poder público ter assumido isso para si como uma prioridade de governo, de gestão, assumindo que o turismo hoje é, no mundo, uma das coisas que melhor traz resultado para o lugar. Infelizmente não, mas esses lugares que conseguiram assumir e incorporar isso, em alguns casos são os donos do centro de eventos. E às vezes nós estamos até perdendo eventos porque eles estão bonificando o centro de eventos. Eu hoje não posso bonificar a Fiergs porque ela é privada. Ela tem que receber para poder alugar o seu espaço. Em alguns destinos eles podem dar o centro de eventos para que o expositor vá lá, faça o seu evento, arrecade dinheiro e distribua dentro da cidade as pessoas que vão estar consumindo no shopping, no restaurante, no hotel, e aí o município ganha, arrecada imposto, gera emprego. É um efeito cascata. É um efeito cascata. Então nós temos aqui, infelizmente, e não é culpa dos titulares das pastas, tá? Eles se esforçam até o limite que lhes é imposto, Não é prioridade. mas não é prioridade de governo. Então nós temos como obrigação a iniciativa privada estar mobilizados, e o Convention Bureau existe há mais de 100 anos e foi criado nos Estados Unidos, que é um lugar que tem inteligência quanto à questão do turismo, mas que mesmo assim teve que criar uma entidade como essa para buscar, através de recursos próprios, mantenedores que estão lá apostando para trazer a Nova York, qualquer destino grande que tenha escritórios de Convention Bureau, um melhor resultado. Porque se depender só do governo, seja nos Estados Unidos, seja aqui, nunca vai ser o ideal. Aqui nós estamos longe do ideal. Alguns destinos já estão próximos desse ideal, mas porque se mobilizaram e conseguiram fazer, inclusive, parcerias público-privadas. Porto Alegre tem que acordar para isso. Nós estamos agora às vésperas de eleições e temos o dever de provocar nos próximos candidatos que eles vejam no turismo um dos principais vetores para o sucesso da sua gestão. Do contrário, nós vamos ter que continuar lutando de mãos dadas à hotelaria, aos restaurantes, e conquistar um por um os eventos que o Convention traz, que se não fossem hoje trazidos por ele, a cidade estaria numa situação muito pior. Em breve, Chicão, eu vou te convidar, tu vai ser convidado. Nós vamos fazer a entrega de uma compilação de uma pesquisa que nós contratamos junto à PUC, ou seja, através da Faculdade de Administração e de Economia, nós vamos ter o resultado do impacto econômico na cidade de Porto Alegre, de 6 grandes congressos, dentre
todos os que nós fizemos ano passado aqui, para que as pessoas da comunidade saibam o quanto significa um evento dentro de Porto Alegre. Porque às vezes o porto-alegrense está trombando com um turista de evento e não tem ideia do porquê que ele está ali, como ele veio parar aqui, o quanto ele traz de benefícios para a nossa cidade. E Porto Alegre tem que saber, a iniciativa privada tem que saber também, nós estamos fazendo uma força muito grande para unir os lojistas de Porto Alegre para a questão de visitors, porque é Convention and Visitors Bureau, para que eles entendam que os shoppings às vezes estão abastecidos em alguns períodos que não estariam, porque um congresso está acontecendo na cidade. E por que esse congresso está acontecendo na cidade? Porque o Convention foi prospectar. Então nós precisamos dessa união, convoco os lojistas, né, assim, de lojas, CDL, todos os que fazem parte dessa cadeia, para que a gente possa ter uma sinergia, porque todos nós nos beneficiamos. Mas temos que estar juntos, já que não temos isso como prioridade política. Agora, num ranking brasileiro, em termos de turismo, de business, não o turismo do cara que vem sozinho, ou vem um grupo de 2, 3 pessoas passar 2 dias aqui fazer um negócio de convenção. Como é que é o ranking de Porto Alegre? Nós sempre fomos, Chicão, tradicionalmente, no mínimo top 5 no Brasil. Bastante. Mínimo. É muito, se tu considerar São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Paraná, né? Então, assim... Bahia, exatamente. Gramado. Exatamente. Então, nós temos um ranqueamento mundial em vários aspectos, tanto de área de eventos como de hotelaria, muito positivo. Então, isso nos deixa numa posição... Sem o governo fazer nada. Exato. Ou fazendo o máximo que pode, porque eu também não quero fazer a crítica pela crítica. Eles fazem até onde eles podem. Mas nós não podendo depender só deles, temos que nos virar, Chicão. Então é essa a minha ideia de propagandear para a comunidade e para os executivos das empresas que nós temos que estar unidos, porque Porto Alegre precisa se reinventar como destino de negócios e se inventar como de lazer. Porque nós temos coisas interessantes para vender como lazer. Mas não é explorado. Não é explorado. A gente tem que fazer um mapeamento bom, transformar isso, dourar a pílula. Correto? Então, assim, nós temos alguns lugares que são distantes, que têm atrativos que são até quase que inacessíveis, mas são, aos olhos, vistos como o grande. Aí o governo entra com um problema, a segurança. Que hoje Porto Alegre é uma cidade extremamente insegura, considerada uma das cidades mais inseguras do Brasil. Porém, no ranking das cidades que promovem eventos, nós temos uma boa pontuação quanto à questão de índice de criminalidade envolvendo os turistas de negócios. Nós somos uma das poucas cidades que tem uma delegacia especializada para atendimento ao turista, que está localizada no aeroporto Salgado Filho, que atende não somente turistas, mas pode atender a mim ou a ti como cidadão porto-alegrense para qualquer tipo de ocorrência. Mas se especializou em fazer atendimentos especiais para o caso de um turista perder o seu passaporte ou ter a infelicidade de ter furtado o seu relógio, como em qualquer lugar do mundo acontece, que isso não é um privilégio de Porto Alegre. Tu está na Oxford Street, em Londres, tu é assaltado, tem cartaz na rua dizendo cuide de sua carteira, publicamente exposto. Isso é óbvio. Então, assim, nós temos... claro que atentar para que a segurança seja sempre uma prioridade de governo, e tu tens razão de que nós temos hoje uma limitação nesse sentido, e repito, também não é culpa dos titulares especificamente dessas pastas, e sim de uma estratégia macro-governamental que talvez não tenha hoje nem recurso para aportar nesse sentido, assim como na educação, na saúde e todas as outras que a gente sabe. Mas nós temos que também trabalhar em conjunto como privados para poder ajudar as nossas polícias, promover com eles ações em conjunto para que a cidade seja vista como um lugar seguro, sim, porque Porto Alegre tem essa característica. Nós podemos atender tendo um índice não tão ruim e pior como em outras capitais. O Porto Alegre já foi top 5. O Porto Alegre está em 4º lugar, né, em eventos. Sim, em eventos. Muito grande. Isso é uma notícia muito legal, porque São Paulo, número 1, Rio, número 2. E número 3, tu tem Campos, Jordão, Maceió, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte. Tu tem todo o Nordeste. E Porto Alegre. Para competir com esses players, a gente consegue. Por quê? Porque nós temos, sim, proximidade com grandes atrativos turísticos como Gramado. Então, nesse momento, eu não falo como Porto concorrente. Alegre é na frente de Gramado. É o quê? Está na frente de Gramado. Sim, está na frente de Gramado. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós temos que pensar o destino Rio Grande do Sul como um todo em relação ao Nordeste, quando tu está falando em... O destino Rio Grande do Sul deve estar em último. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se nós somarmos as forças de energia, de lazer de Serra Gaúcha, com a expertise de bem atender em Porto Alegre, os hóspedes de Porto Alegre, quando saem daqui, saem encantados com o nosso atendimento, Chicão, e isso é uma coisa que vale ouro.
O atendimento, a hospitalidade, falou tudo, essa é a palavra. Hospitalidade é o que reina no mundo dos serviços em hotelaria e gastronomia. E nós temos uma gastronomia riquíssima em Porto Alegre, tu sabes disso, tu tens apoiadores, inclusive, que são exemplos e que são citados e incitados junto aos nossos... Porto Alegre hoje está na frente de Florianópolis, Curitiba, tranquilo. Tranquilo. A noite de Porto Alegre é uma das melhores do Brasil, no sentido entretenimento. Então, isso tudo somado transforma. Somado de mulheres bonitas, um lugar que tem muito atrativo, assim, de business, assim, de lazer. Nem se fala. Então, eu faço um convite para que as pessoas que ainda não conhecem o Convention and Visitors Bureau, que é esse escritório que trabalha de maneira independente ao governo, vão até lá o Shopping Total, onde nós estamos instalados, numa sede nova, conheçam o nosso trabalho. Eu vou fazer questão de que, quando ser lançada essa pesquisa que a PUC vai entregar para nós agora no final desse período, tu estejas lá junto para poder divulgar isso no teu programa e a gente possa aproximar o porto-alegrense dessa que é uma das principais ferramentas de venda para que a nossa comunidade coexista em meio a tantos destinos no mundo de eventos. Agora, você sabia que a Snell está no mercado? Saindo do Convention Bureau e fixando nessa figura muito profissional e conhecida no ramo da hotelaria. Snell terminou um ciclo no Everest. Exatamente, com muito orgulho. Aproveito para congratular a família Fett, na pessoa do meu ex-presidente Eduardo Fett, que segue lá firme e forte no seu propósito e a quem eu desejo um êxito fantástico. Né? Fechamos um ciclo e tudo na vida são ciclos, né, Chicão? E queria dizer que estou muito otimista para que o grupo hoteleiro de Porto Alegre, de modo geral, se una com as redes e os locais para que seja uma sinergia positiva e que com isso todos saiam vencendo e que a nossa cidade cada vez mais aumente a sua posição nesse ranking, né, Chicão? E que tu possa também orgulhosamente mostrar para o mundo, através da tua visão, como nós somos bons em bem receber e na hospitalidade. Hoteleiros, não perde a oportunidade. Oportunidade única. Snell está no mercado. Qualquer coisa, ligue para a produção do programa 997104666. Tchau.